A TV Galega, a imagem da cidade, ajuda você a decidir nas eleições 2024. Galega nas eleições, um retrato do futuro da cidade. Galega nas eleições 2024. Aqui se debate o futuro de Blumenau. Patrocínio Fenabit Blumenau. De volta aqui no programa especial Galega Eleições 2024. Primeiro entrevistado, o delegado Egídio, candidato aqui à Prefeitura de Blumenau. Delegado, nós estávamos falando sobre limpeza pública, sobre a coisa dos bairros, né? O senhor tinha frisado. Eu queria saber agora sobre os recursos públicos, né? Aplicação do investimento, fracionamento do orçamento. Como o senhor vê isso? Bom, o nosso orçamento já é fracionado por lei, né? Então, por exemplo, o investimento em educação, no mínimo 25%. E nós aplicamos muito mais do que isso, mais de 30%. O investimento em saúde, 15% no mínimo. Nós investimos 27%, 28%. Blumenau já investe isso. Isso precisa ser continuado, né? É por isso, por esses indicadores e por essa aplicação de recursos financeiros, é que nós temos uma das melhores cidades para se viver. Então a gente precisa ter muita responsabilidade. Mas é como a nossa casa, né? Para explicar bem para as pessoas, o orçamento da nossa casa. A gente não pode gastar mais do que recebe. Então tem que ter muita responsabilidade para que a gente faça a arrecadação, e digo e afirmo aqui, aumentar a arrecadação sem aumentar impostos, né? Nós temos que trabalhar a efetividade, fazer com que as empresas, talvez aquelas que ainda não recolhem os seus impostos, né, aumentar essa arrecadação, trazer as empresas, né, para a legalidade, para elas entenderem que isso é importante para o município, e sem aumentar uma vírgula, né, um pontinho nas taxas ou nos índices percentuais de impostos. Isso não pode aumentar. A gente precisa fazer com que a cidade consiga arrecadar mais para a gente poder bem aplicar esses recursos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale do Itajaí, até preocupada com as barragens, perguntou sobre as enchentes, que são uma preocupação constante para o Blumenau, e falam muito da precariedade das barragens que protegem o vale. É possível uma intervenção do prefeito na segurança? A metropolização da região, no caso, né, através da Associação de Municípios, é uma das soluções, ou cada cidade deve preocupar com seus limites? Não só é possível, né, a cobrança do prefeito, como é obrigação nossa. Blumenau precisa ter esse protagonismo, essa liderança na nossa região aqui do Vale Europeu. E o governador Jorginho, né, o qual estamos efetivamente alinhados, eu sou o candidato do governador Jorginho a prefeito de Blumenau, tem feito isso com muita coragem, né? Citando aqui José Boatê, quando nós tivemos o problema no ano passado das enchentes, quem teve coragem de peitar, né, qualquer problema foi o governador, onde deu uma ordem para a Polícia Militar não recuar e fazer o fechamento da barragem, né, e depois a abertura, enfim, pudesse operar aquela barragem. E assim a gente está alinhado também. Aqui em Blumenau é um problema de muitos anos e que a gente precisa reconhecer, seja através da manutenção dos diques já existentes, seja, se for o caso, a construção de novos, né, de dragagem de rio, de limpezas dos açudes, enfim, a gente tem que estar alinhado e trabalhando para isso. Blumenau não dá mais para sofrer. E eu, inclusive, posso dizer que eu sou um filho da enchente, né? Eu nasci em 1981, em 1983 e 84 tivemos duas grandes enchentes, e que a minha casa, a casa dos meus avós, foi atingida até o teto. Ficou apenas o telhado de fora, né, onde meus avós perderam tudo. Eu, por óbvio, não lembro, pela tenra idade, mas eles contam isso. Perdemos tudo que tínhamos, né, construído. E a gente precisou ficar na casa, né, alojados em casas de parentes, enfim, onde não pegava enchente. E assim a gente vem sofrendo. Em 2008 peguei enchente na mesma casa, né, que morava, que tá lá até hoje. Meu irmão mora naquela casa. Enfim, então eu sei da intranquilidade que é morar em regiões que são atingidas pelas cheias, e a gente precisa trabalhar. Então essa é uma prioridade também que o senhor vai estar atento. Prioridade muito forte. Trabalhar pelo nosso município em conjunto com o governo também do Estado. A Associação de Engenheiros pergunta sobre a indicação de cargos, né? Por causa do cargo político e o cargo técnico, sobre que se pode prejudicar de alguma maneira o órgão ali, né? Não ter uma pessoa
técnica. Como o senhor enxerga isso? Sim, eu não consigo, na verdade, visualizar alguém que não tenha experiência ou conhecimento técnico para trabalhar em determinada área, né? Então, indicações políticas, elas existem? Claro que existem, né? Sem problema algum. Mas esse indicado precisa ter o currículo. Precisa ser uma pessoa com conhecimento, com formação na área, técnico. Quando vai falar de planejamento, tem que ser um cara que conheça da cidade, conheça, né, como se fazer um planejamento. Se a gente vai falar de economia, uma secretaria da Fazenda, tem que ser alguém que tenha conhecimento em economia, saber como isso vai acontecer. Esse é um dos seus compromissos na indicação. Isso eu não abro mão, né? Qualquer indicação, nomeação do secretariado, dos cargos comissionados, vão passar por mim. Isso eu não abro mão, né? Primeiro, de olhar até a ficha corrida do cidadão, né? Tem que ver se o cara está ali, né? Ele tem condições morais para exercer aquilo. E depois, claro, o currículo, para ver quais são os conhecimentos, as aplicações, enfim, que ele vai poder servir. O nosso papel é proteger e servir, é o nome da nossa coligação. E quando eu falo em servir, é o município, é a estrutura do município servindo a população, nunca o contrário. Não são as pessoas que servem a administração. É dessa forma que eu vou administrar. Candidato, muito se fala sobre o apoio à cultura em nossa cidade, né? Inicialmente parece ser somente uma atribuição do governo federal, mas nós não temos destaque em cultura nem muitos artistas prestigiados nacionalmente. Visitação de museus parece não ser uma prática muito comum para os turistas. Será que não deveríamos olhar com melhores olhos, né, para esses empreendimentos que reforçam a cultura e podem destacar durante todo o ano? Investir mais em cultura é uma das suas bases de governo? Sim, é muito importante, principalmente resgatar as nossas origens, né, as nossas culturas. Eu tenho conversado, vou dar um exemplo aqui, com os representantes, presidentes dos cacetiros, dos clubes de cacetiros centenários, né, que já foram um exemplo para o Brasil inteiro. Quando a gente fala, né, desses nossos clubes, com as tradições, com as danças, com o tiro em si, né, infelizmente um desgoverno federal de esquerda tem acabado com essa prática, né, inclusive proibindo o tiro de ar comprimido. Veja que absurdo. Então, senhores de 60, 70 até 80 anos que praticavam até agora o tiro de ar comprimido, faz parte da nossa cultura, das nossas raízes, estão sendo impedidos de fazer isso. E isso se mantinha por todo ano, né? E, no entanto, a gente está hoje muito mais centralizado em Oktoberfest, Parque Vila Germânica. Sim, né? Sim. Nós precisamos resgatar isso, né? Como disse, como base aqui, os nossos clubes tradicionais. Blumenau é a cidade da Oktober, né? A Oktober já não é mais só de Blumenau, é do Brasil. Nós temos muito orgulho disso. Mas para fomentar ainda mais, né, principalmente a questão do turismo, a gente precisa ter outras atrações, né? E nós já temos, na verdade, bons exemplos, como é a Páscoa, né, já está virando uma tradição aqui na nossa região, como é já o Natal, nossa festa de Réveillon, com milhares e milhares de pessoas. Enfim, eu quero é movimentar. Mas o investimento também tem que vir do setor privado, né? A rede privada precisa investir, mas para investir ela tem que acreditar na gestão pública que está fazendo o seu papel, dando condições, e assim a gente vai atrair o turista. Turismo é investimento, turismo é renda. Mas como é que o senhor enxerga a criação de novos empreendimentos turísticos de grande porte, que precisa na cidade, as grandes feiras da cidade também, a Sommerfest como opção ali, que era uma opção que não existia, né? A polêmica do Festival da Cerveja, que fica, não fica, sai, não sai, como é que o senhor vê? Esses, como disse, eu acredito que a gestão desses grandes investimentos, grandes atrações turísticas, ela precisa ser feita pelo poder privado. Até porque daqui a pouco o delegado Egídio, prefeito, vai cuidar disso, né? E um próximo pode não cuidar. Então a gente fica nesses altos e baixos. Então o poder público precisa dar essas condições, ser um apoiador. Nós temos a questão do nosso centro de convenções, que saiu a licitação, a empresa ganhou e não cumpriu o contrato. Né? Então uma novela que se arrasta há anos, veja a dificuldade, falei antes. Prejudicando muito Blumenau. Prejudicando demais. Né? São eventos, e eu conheci algumas cidades que têm o centro de eventos, que funcionam muito, fazem a economia girar. Então com isso tudo a gente quer fazer um turismo, por exemplo, voltado aos negócios, um turismo de esporte com o SESI agora, né? Nós deixamos no ano passado de receber 15 mil atletas do Brasil nos Jogos Estudantis nacionais, porque a pista de atletismo do SESI não estava em condições de receber a prova.
Então agora, como deputado, eu consegui 5 milhões de reais para o SESI, que é nosso, né? O governo do estado fez a aquisição e está colocando à disposição do município para arrumar a pista sintética e ampliar o campo. Nós precisamos voltar a ter jogos de futebol na nossa cidade. É exatamente que a pergunta seguinte, que seria com relação ao futebol, né? O SESI tem o Parque da Artex também, que é um complexo muito grande. O senhor pretende fazer Blumenau voltar a ter alegria já que pequenas cidades, ou pelo menos de menor porte, têm destacado no Brasil inteiro por futebol, né? Sim, e por isso que digo, com esse recurso já conquistado por nós, junto a uma emenda de bancada na Assembleia Legislativa, a gente vai já começar e vai fazer essa ampliação. Na verdade, o campo do SESI, para jogar a Série A do Catarinense, não poderia, porque ele não atende, né, a área legal ali. Então a gente vai ampliar um pouco, cerca de 10 metros ou 5 metros, enfim. A gente vai ampliar esse campo para poder trazer o metrô, para poder trazer o BEC a jogar na cidade de Blumenau. E assim, é como eu digo, o poder público dando as condições para o empresário vir investir no nosso futebol, né? Eu quero voltar aos finais de semana, poder frequentar um estádio de futebol, levar o meu filho, levar a minha filha, enfim, levar as famílias blumenauenses para assistir o jogo. A gente merece isso, né? Então, e o esporte nos traz isso. Veja que dias atrás nós tivemos jogos do Grêmio com o Corinthians, por exemplo, no estádio Orlando Scarpelli lá em Florianópolis. Sim. Se tivéssemos um SESI aqui funcionando, grande, por que não buscar um evento desse? É um sonho da Blumenau? população, né? Os atletas também, os nossos atletas também não estão se destacando nacionalmente. Atletas das mais diversas modalidades. O SESI também tem um preparo grande lá. Como o senhor vê isso também? Muito grande. Apoiar. Nós temos já, Blumenau é uma das cidades que mais tem o dado estrutura para os atletas na iniciação esportiva, né? Com Bolsa Atleta, enfim, é uma dos casos que a gente quer continuar, até ampliar esse serviço para a base do esporte, mas também apoiar o esporte profissional, que é o que faz realmente, né, a gente ter aquela vontade de assistir os jogos, levar a família, e a gente precisa investir muito. O SESI e a Artex, por exemplo, né, a associação da empresa, a antiga Artex, ela vai servir como investimento no lazer, no esporte, no lazer. A gente vai colocar secretarias lá dentro. Então a gente enxuga a máquina pública. Eu vejo que é possível fazer isso. Uma maneira de enxugar a máquina, usar essas... Claro, a gente diminui os aluguéis que são pagos e a gente coloca dentro dessas estruturas. Veja o investimento no paradesporto também, né? Usando a estrutura do SESI, usando a estrutura da associação da Artex, né? Tem piscinas, tem quadras, tem campos, enfim, Blumenau merece uma qualidade de vida. Mais uma vez, repito aqui, com parcerias público-privadas. A gente precisa trazer os investidores para que coloquem recursos na nossa cidade. É por óbvio que eles vão colocar esses recursos mirando, né, o retorno financeiro para eles, mas isso é que vai fazer a qualidade de vida das pessoas e a nossa economia melhorar ainda mais. Olha, delegado, muito obrigado pelo seu bate-papo, sua entrevista aqui no programa. Vou deixar aí 2 minutos para o senhor se despedir da nossa audiência, né? Deixando sua mensagem final a quem esteve acompanhando o nosso programa. Eu agradeço demais a oportunidade, né, que a gente poder nos apresentar para as pessoas, né, que ainda não conhecem, saber um pouquinho do trabalho, da seriedade, do compromisso, da linha dura que sempre tive no combate ao crime, né, é essa linha de responsabilidade que quero ter na administração municipal. Por isso coloquei meu nome à disposição, né, em todos esses temas citados aqui e diversos outros. Vou aproveitar esse restinho de tempo para falar sobre transporte público também. É uma questão muito complicada em que as pessoas pedem mais linhas de ônibus, pedem mais qualidade no transporte público, mas aí a prefeitura tem um contrato assinado lá em 2017 que tem que ser cumprido. Então alguém precisa pagar essa conta, né? Ou a prefeitura paga com subsídio ou aumenta a tarifa para o usuário, né? Então é um grande desafio, mas eu não tenho medo, eu tenho coragem e vou revisar esse contrato. Eu vou colocar a nossa equipe jurídica porque eu estou para defender as pessoas, defender a população, né? Independente de outros benefícios ou outros interesses que não seja o da população, eu vou mexer. Então eu quero isso tudo, né, com essa coragem e responsabilidade de atuar. Por isso, e terminando aqui a nossa entrevista, eu quero pedir o apoio, pedir o voto
para o delegado Egídio, no 22, o candidato da direita, o candidato do Jorginho Melo, do nosso governador, que tem vindo a Blumenau e trazido diversos recursos, são mais de 20 obras com recursos estaduais sendo aplicadas, né, ao mesmo tempo, e o governador também tem nos apoiado, mas principalmente a nossa direita, nosso presidente Jair Bolsonaro. Vai vir para Blumenau, a gente vai fazer com que a cidade seja realmente alinhada a esses princípios e valores que a gente acredita. Finalizamos então esse primeiro programa Galega nas Eleições 2024, agradecendo muito a sua presença, o seu tempo aqui para os nossos telespectadores. Nós voltamos amanhã com mais um candidato aqui no programa Eleições Galega. Fique com Deus e a gente volta amanhã aqui no nosso programa. Tchau, tchau. A TV Galega, a imagem da cidade, ajuda você a decidir nas eleições 2024. Galega nas Eleições, um retrato do futuro da cidade. Galega nas Eleições 2024. Aqui se debate o futuro de Blumenau. Patrocínio Fenabit Blumenau.